enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou logo o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E foi, pois lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Um dizia: é este. E outros: parece ser com ele. Ele disse: sou eu. Eu dizia-lhe, pois, como se lhe abrir os olhos? Ele respondeu, disse-lhe: um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos. E disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. E disseram-lhe: pois onde está ele? Respondeu: não sei. E levaram, pois, aos fariseus os que antes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. E tornaram, pois, também os fariseus pergunta-lhe como vira. Ele disse: pôs-me lodo sobre os olhos e lavei e vejo. Amém, irmãos? Pode sentar, queridos. Irmãos, domingo estará conosco a nossa irmã Maria Rodrigues. Ela vai estar pregando a palavra de Deus e contando seu testemunho. Domingo agora, às 19 horas. E sabendo que amanhã não tem ensaio. E amanhã é o último sábado do mês de junho. Então amanhã é o monte, que eu vou para o monte amanhã. Em nome do Senhor Jesus. E no próximo domingo, não sei se esse domingo agora, que daqui mais 7 dias, é a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia é o primeiro domingo do mês, de cada mês. E agora, dá para nós fazer aquela escala que nós fazíamos, né? Começar a oração às 7 horas da manhã e vai até 7 horas da noite. 12 horas de oração. Então vai dar para fazer escala, né? E agora a Daiane está boa, melhorou. A irmã Adriana também está ótima, né? Amém, Adriana? Então vamos fazer escala para nós orar para a poda Santa Ceia, que vai ser celebrada às 19 horas no domingo. Amém? Irmãos, Deus, Ele tem algo sobrenatural para realizar sobre a nossa vida. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele sempre foi o Deus do impossível. Ele sempre foi o Deus do impossível. Ele só não vai agir o que é possível para o homem. Onde o homem pode fazer, que ele consegue. Mas quando chega na situação do impossível, a Bíblia vai dizer que Jesus entra de uma forma extraordinária, no sentido da sua fé ser cessada adiante do Senhor, para que ele possa fazer as coisas impossíveis. Por isso que o próprio Jesus disse que sem fé é impossível agradar o Senhor. Então tudo que nós façamos na fé do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor, vamos? Quem quer louvar, diga graças a Deus. Olha, irmãos, graças a Deus, a igreja comprou outra mesa. Ela vai ser instalada amanhã. O microfone foi comprado, mais outro microfone sem fio. Então,
O microfone deve chegar hoje, ou deve chegar amanhã, mas a mesa deve chegar hoje ou deve chegar amanhã, tá? Aí nós vamos trocar o som, arrumar a aparelhagem do som, ver se realmente é a mesa que está dando problema, né? Então, em nome de Jesus, e nós vamos organizar isso. Esse som agora ele não vai ficar aqui mais, ele vai para a minha sala, né? E vai ser uma vez. Amém? Quem crê no tal, diga graças a Deus. Jesus é bom, é bom, é bom, até que mais ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz. Jesus é bom, é bom, é bom, até que mais ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz. Quem crê em Deus, muitas maravilhas faz, cura os enfermos e expulsa Satanás. Quem crê em Deus, muitas maravilhas faz, cura os enfermos e expulsa Satanás. Oh, aleluia, 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 amém. Oh, aleluia, 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 amém. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, opera maravilha, faz milagre parecer, repreenda o inimigo, batiza o que crê, derrama fogo santo. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, Senhor, manda poder. O que crê, derrama fogo santo. Senhor, manda poder. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. Se você entrar de fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Se você entrar de fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Lá no céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glória e louvor. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glória e louvor. Vem, 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 vem na glória a Jesus. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem na glória a Jesus. Vem, 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 vem carregar a cruz. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o seu coração é igual o meu, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Lá no Monte Horebe, a sadia. Lá no Monte Horebe, a sadia. Moisés queria saber por que a sadia que não se consumia. Queria saber, ouvi uma voz do céu.
dizia, ouvi uma voz do céu que ele dizia: tira, tira, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa santo é. Tira, tira, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa santo é, santo é. Jesus convida para com ele viajar. É uma viagem, viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos... Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Ele veio aqui, morreu na cruz para nos salvar. O Evangelho mandou anunciar: tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o sal saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o sal saciar. Vai abalar quando Jesus voltar, mundo. Vai abalar quando Jesus voltar, mundo. Vai abalar. Cristo descendo, o céu se abrir, os anjos tocando, a igreja subindo. Cristo descendo, o céu se abrindo, os anjos tocando, a igreja subindo. Vai abalar quando Jesus voltar, o mundo. Vai abalar quando Jesus voltar, o mundo. Vai abalar quando o trem da salvação passar. Muitos crentes vão se embarcar quando o trem da salvação passar. Muitos crentes vão se embarcar. Jesus, como maquinista, vai ficar com pena dos que vão ficar. Jesus, como maquinista, vai ficar com pena dos que vão ficar. Ele vem com destino a Jerusalém. Ele vem com destino a Jerusalém. Do dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora eu sou feliz, agora eu fico bem. Jesus salvou a mim, Ele salva a ti também. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem com Jesus e mais ninguém. É com Jesus e mais ninguém. Eu andava na escuridão, sem Jesus Cristo no meu coração. Eu andava na escuridão, sem Jesus Cristo no meu coração. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou a mim, Ele salva a ti também. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem e mais ninguém. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, não faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Queima
queima com fogo da glória, queima, queima, queima por dentro, por fora, queima, queima, todo pecado agora, queima com fogo divino, resolve o problema, nos dá vitória, queima com fogo divino, resolve o problema, me dá vitória, a vitória é nossa. Sangue de Jesus, a vitória é nossa. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Amém, irmãos. Irmãos, olha só. Tem tanto corinho que eu sei, às vezes dá um branco na mente da gente. Eu consigo puxar 45 de corinho. Mas o que acontece? Aí vem os corinhos, às vezes eu estou cantando corinho, aí eu estou lembrando que está terminando, outro passa por cima. Aí vai assim, aí dá um branco, aí você tem que parar, né, irmãos? Mas eu gosto de louvar o Senhor, estou no corinho. Se eu não tenho dom para louvar, não playback, eu posso ter dom para cantar os corinhos, né, irmãos? Amém, igreja? Amém. Sai, 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 todo o poder da treva. Sai, 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 a minha fé você não leva. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, sai, a minha fé você não leva. Não leva não, não leva não. Jesus Cristo está morando dentro do meu coração. Não leva não, não leva não. Jesus Cristo está morando dentro do meu coração. Cai, 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 deixa cair. É fogo lá no céu que está caindo aqui. Cai, 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 deixa cair. É fogo lá no céu que está caindo aqui. Esta obra é do meu Deus, ninguém pode impedir. Satanás aqui não lê, se entrar tem que sair. Esta obra é do meu Deus, ninguém pode impedir. Satanás aqui não lê, se entrar tem que sair. Bate palma, 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 bate palma pra Jesus. Bate palma, 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 Ele é a nossa luz. Bate palma, 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 bate palma sem cessar. Jesus Cristo está batendo, coração Ele quer entrar. Jesus Cristo está batendo, coração Ele quer entrar. Oh glória, aleluia. A igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Mas a luta vem, passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Mas a luta vem, passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Mas a luta vem, passa, não desanime não. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um outro lá, põe um lá na porta. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um lá na porta e outro no altar. Bate palma para Jesus, irmãos. Vamos ouvir a nossa irmã Adriana, fazer o que socorrer no coração dela. Receba a céu de Deus, em nome de Jesus. Amém? O chão dá se a gente planta, se a gente não planta, o chão não dá. Plantei amor. Quem sabe desse corinho? Não sabe, irmãos? Meu Deus! Isso era jardim, isso foi nos anos 97, 98. Esses coreanos de 97, 98, 99. Esse... Ai, meu Deus. O chão dá se a gente não plantar. Plantei amor.
Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Eu gostaria que a igreja colocasse sobre essas coisas. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Eu sei que tem muitos que trabalham hoje, estão um pouco cansados. Mas graças a Deus o Senhor deu graça para a gente estar aqui hoje, glorificando e exaltando o nome dEle. Amém, igreja? Coloque a mão sobre o seu coração, feche seus olhos. Aleluias. Glória a Deus. Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. A vitória, Jesus. Aleluia. Só se esconde sobre seu olhar e me ajuda a enfrentar mais uma noite sem fim. Uma camisa, eu quero, aí Sua luta entra, a porta vem bater, a impressão de te fazer na caminhada desistir. Amém, meus irmãos? Vamos ouvir também
Uma saudação da nossa irmã diaconisa Patrícia. Mas o senhor colocar no coração dela, irmãos. Aqui porque ela está recebendo o pecado do Pai, irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, Jesus. Eu vou estar louvando isso. Se os irmãos souberem, me ajudem em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Deus. Glória a Deus. O que se perde pelo mar é folha e pó, o que não serve pra usar vai ganhar som, e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isso eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi quase tá quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir. E o poder está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a cor, mas não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como você passou dessa porta pra dentro, mas acredite que você é alguém no coração do Senhor. Oh, Jesus querido, Jesus amado. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi fácil, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir.
Olha aqui. Sem querer, celular. Irmãos, misericórdia. O celular deu um troço aqui, tá, irmãos? Por isso que eu falo, nada de redes sociais, só Deus, só Jesus. Aqui, irmãos, olha aqui, olha que hino abençoado. Você é especial. Aleluia, glória a Deus. Olha, você é especial. Quantas pessoas que olham para nós, não dá nada em nós, né? Não dá nada em nós. Glória a Deus. Hein, Luiz? Não dá nada. Só porque nós erramos, só porque nós pecamos. Mas para Deus ele fala que nós somos especial. Amém. Olha que coisa maravilhosa. Ele fala que nós somos especial e não fez igual a gente. Nós somos únicos. Cada um tem sua personalidade. Ah, você pode ver aqui, irmãos, olha. Quando nasce um gêmeo, gêmeos, homem, gêmeos, ou mulher, gêmeos. Mas um é diferente do outro. Pode ser o mesmo rosto, mas a atitude é diferenciada. É sinal que Deus faz as coisas por perfeito. Né? Aonde que o ser humano rejeita, Jesus pega e transforma e fala. Você é especial. Quem crê nessa palavra, diga graças a Deus. Olha, daqui um pouquinho o pregador está chegando. Tá, irmãos, eu creio que vai parar o helicóptero ali em nome de Jesus pela fé. Bem, o pregador está prontinho para se voltar. Irmão, deixa eu falar para os irmãos aqui. Eu não sei se os irmãos lembram que nós estávamos olhando aqui, eu fui e coloquei uma proposta ao monte de Deus, acho que o presbítero lembra. Você lembra? Eu falei assim, Senhor, todos os pregadores que eu convidar, se não for de Deus, o Senhor deixar subir no altar, o Senhor não deixa vir. Você acredita que eu falei? As irmãs lembram que eu fiz essa oração aqui, né? E você acredita que hoje de manhã, ontem à noite, o irmão mandou uma mensagem: pastor, não vai dar muita aí não. Aconteceu um imprevisto. Aí me escutaram do meu lado, naquela. Falou bem, pastor, caso uma mensagem para você, pode ler. Ela viu, passou para mim. Aqui, velho, olha que de novo. Eu nem murmurei não, porque eu pedi a Deus, falei, Senhor, não deixa. Se não for da vontade do Senhor subir no altar para pregar nesse ministério, que o Senhor não deixa chegar. E já aconteceu 2 vezes isso, né? Sabe por quê, irmãos? Vamos lá. Já vou receber o pregador daqui um pouquinho. Por que eu falo isso? Não é que eu sou santo, eu sou melhor do que todo mundo. Vou falar por que eu tomei essa decisão. Porque as irmãs do ciclo de oração, ela chega às 7 horas e a hora de 7 às 7h30 a favor do ministério. A Bíblia diz que ela é a coluna da igreja. O ciclo de oração é a coluna da igreja. Então vamos lá. Se as irmãs do ciclo de oração, ela chega às 7 horas e ora a favor do ministério, ela ora para o ministério permanecer, mas que permanece na graça, no conhecimento e na santidade. Então, eu, como pastor presidente, se eu não estiver do lado do ciclo de oração, eu, na verdade, a minha visão está tampada. Né? A minha visão está tampada. Eu tenho que estar do lado a lado do ciclo de oração. Porque a coluna da igreja é a coluna da família do pastor. Né? Então vamos lá. Aí vamos dar um exemplo. Já está orando para Deus santificar mais a igreja, que somos nós. Aí trago o irmão aqui, todo atrapalhado, fora da Bíblia. Apesar que Deus usa a si mesmo. Mas o que acontece? Aquela passagem, quando o Senhor fala para Moisés tirar a sandália, é claro que não é tirar a sandália, né? Não é tirar sapato, não. É o tirar o que estava na vida dele, que podia trabalhar no santuário.
Você está entendendo? Então vamos lá. Então o ciclo de oração é para tirar os detalhes que o pastor não está contemplando, não está enxergando. Porque, vamos lá, a Bíblia diz que não existe pecadinho e nem pecadão. Tudo são pecados. Não tem grau superior. Eu fiz mais. Não. Tudo entra na dimensão do pecado. Então, se a igreja ela está caminhando para o céu, o propósito da igreja é ter o quê? Pecar menos, errar menos e estar preparado para o dia do arrebatamento da igreja. Que a maioria dos pastores que está indo para o céu, que está preparado, está morrendo sem voltar. Um da Assembleia de Deus, um da Deus Amor, morreu voltar na série mundial. Estavam pregando e só tomou. Então nós, se os obreiros, se a oração não tiver do lado do pastor e o pastor não estiver do lado dela, como que vai virar essa igreja? Não, Deus só quer coração. Não, Deus não quer só coração, não. Deus quer corpo, alma e espírito. Cada função, cada detalhe do corpo, cada detalhe do espírito, cada detalhe da alma, existe um propósito diante de Deus. Tudo tem fundamento. Corpo, alma e espírito. Então tudo tem um fundamento. Por que Deus quer seu corpo? Por que Deus quer a sua santidade da sua alma? Por que Ele quer a sua santidade do espírito? Tudo tem um propósito diante de Deus nessa terra. Amém? Fique bem, pega a tua mão, o seu voto, a sua oferta. Você que deu o seu voto, sua oferta, olha. O irmão já está anunciando o evento de domingo, tá, irmãos? Começou a anunciar hoje, vai anunciar amanhã. E domingo nós vamos estar aguardando a nossa irmã Maria Rodrigues. Se Deus falar para ela não estar aqui esse domingo, ela vai estar. Amém? Mas se Deus quer que ela seja aqui para pregar e contar o testemunho dela, ela vai, se Jesus quer, ela vai estar aqui. Amém? Irmãos, é bênção, irmãos. Ela é tamanho da Ébora ali, sem perna. Ela vai o uva para aqui, né? Ela vai vir andando assim, ó. O marido dela do lado dela vai vir andando assim. Vai chegar. Oi, meu irmão. Não conversei com a irmã pelo telefone, eu quase comecei a chorar. A simplicidade dessa irmã. Né? E aí eu fiquei sabendo, eu falei aqui com um amigo meu pastor, ele falou comigo que essa irmã, o testemunho dela é forte, porque ela foi rejeitada. Não sei se ela foi rejeitada depois que ela perdeu as pernas ou antes. Eu não perguntei esse detalhe, mas numa parte do testemunho ela disse que a família dela toda rejeitou ela. Ou é porque ela aceitou Jesus, ou ela perdeu as pernas, então alguma coisa tem. É algo que Deus fez na vida dela e hoje ela não mede esforço para ir aonde for convidada. E outra coisa, essa irmã, eu senti, né, que são muitos, tem testemunho para ganhar dinheiro. Não, ela virou para mim e falou comigo, você pastor. Eu falei, irmã, como que é o trabalho da irmã? Vinha no ministério. Falou, pastor, eu não posso fazer nada. Eu só penso a igreja que paga o meu Uber. E de volta. Eu moro em Birité. E eu preciso, o alto até aqui no meu celular. E eu preciso dessa locomover, desse transporte lá para cá. E daqui para lá. Aí depois que ela falou isso, ela mandou no áudio, falou assim, e outra coisa, pastor, eu te peço outra coisa. Olha, na hora que ela falou isso, eu falei, meu Deus. Ela falou, pastor, depois do culto, tem como o senhor me autorizar acabar o culto lá fora, vender meu bombom? A minha obra missionária? Foi na que ela falou isso. E não que ela é tufa, é algumas que né? Eu falei assim, nossa, meu irmão, tranquilo, acabou o culto, não pode vender seu chocolate. Amém, pastor. É porque chocolate é para minha obra missionária. Então, irmãos, ali me quebrou. Ali me quebrou.
tem pessoas de Deus ainda. Tem mulheres homens de Deus ainda na terra. Não é todos não, que são ruins, que são gananciosos, avarentos, mas tem pessoas simples que fazem a obra de Deus por amor. Então ela podia falar assim, não, pastor, eu quero te dar uns 200, 300 reais. Não, deixa eu vender meu bumbum. É bom que tem pessoas assim nessa terra, que não se venderam, mas muitos se venderam. Muitos se venderam por causa do dinheiro. Amém? Vamos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, abençoa, meu Pai, os irmãos que estão dizimando, os irmãos que estão ofertando, Senhor. Cobra com teu sangue, cobra com teu poder, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, outra coisa. Vai vir uma pessoa da contabilidade aqui a fazer uma reunião com nós. E vou ter que fazer totalmente outro corpo de documento da igreja. Tá? Eu tive com essa irmã. E ela vai estar aqui. Tá? Meus irmãos, fique na toda vigilância, tá, irmãos? Que eles vão ter que mexer de novo. Aquelas pessoas que estavam cadastradas no documento vai ser trocada. Algumas vai ser trocadas. Tem duas pessoas que já não estão aqui no ministério, que vai ter que ser substituído. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, fiquem em pé. Olha, vamos orar para nós receber o pregador. Amém? Fecha os olhos, está vindo aí? Fecha os olhos, olha, ficou o olho fechado. Se escutar um barulho de helicóptero aí, está chegando. Amém? Deus vai usar demais esse homem. Deus vai usar demais esse homem. Deus vai usar. Sabe o que, irmão, que Deus vai usar? Eu vim com a mensagem para pregar hoje. Eu não senti para pregar hoje. Eu vim com a mensagem prontinha. Estudei, foi sexta. Foi quinta para sexta. Estudei quinta-feira à tarde todinha e peguei uma meia-radinha da noite para pregar hoje. Mas eu não senti de Deus para pregar hoje. Então, tem algo aí, tá, irmãos? Amém? Vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu venho agora, neste momento, agora, Senhor, apresentar o teu servo nesta noite. Pai, ele já está nas tuas mãos já. Pai, que o Senhor usa ele de uma forma especial. Eu não quero ouvir o que o meu coração quer ouvir. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco ele diante de Ti. Que o Senhor use ele de uma forma poderosa e maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém? Bate palma para Jesus. Vamos receber o nosso irmão presbítero todo. Bate essas palmas para mim. Bate palma para Jesus, irmãos. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vou falar para os irmãos que se você esperar alguma coisa do Antônio aqui, não tem nada para te oferecer não, amém? Mas a palavra de Deus, Deus usa aquilo que dá lugar, amém? A gente tem o costume de falar assim, Deus usa quem Ele quer, realmente Deus usa quem Ele quer, mas Deus usa quem dá lugar e quem está na posição, amém? Glória a Deus, aleluia. Não adianta a gente pensar que é grande, porque Deus gosta dos pequenininhos, amém? E quando a gente fala grande, irmão, e pequeno quer dizer no tamanho que nossos olhos estão vendo, não. É grande, porque muitos estão com o ego grande. Pequeno é quando você reconhece o seu lugar, amém? Você reconhece que o seu lugar é aos pés do Senhor Jesus, grande é Ele. Então eu convido os irmãos a abrir sua Bíblia no livro de João.
Amém, irmão? Amém. Irmão, Deus, ele é fiel. Essa semana eu me alegrei, graças a Deus, a semana toda, louvando a Deus, ali no meu trabalho. E Deus vai trabalhando na vida da gente, né, irmão, de uma forma maravilhosa. E eu cheguei aqui, orei, o pastor chegou, falou assim, deixa eu orar aí, você vai abrir o culto. Falei, amém. Depois ele me chamou e falou, senhor presbítero, você prega. Eu falei, ô Jesus, eu gelei, mas fazer o que, né, irmão? Enquanto a gente gela aí que é bom mesmo, porque aí você sabe que você não vai fazer nada de você. Aí Deus foi e ardeu essa palavra no meu coração. João capítulo 5, a cura do paralítico, que havia 38 anos que estava ali. Deus quer falar conosco nessa noite, amém? Glória a Deus. Eu convido a minha esposa para estar lendo, para me fazer um favor. Glória a Deus. Ô presidente, essa é a mensagem que eu pregar hoje. Pastor. Essa mensagem eu compartilhei no WhatsApp também. Aqui, ó, essa é a mensagem para hoje aqui, ó. Amém. É a confirmação de Jesus. Amém. Amém, irmão? João capítulo 5, do verso 1 até o 18. Amém? Mais uma vez eu cumprimento a igreja da paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, Jesus? A cura de um paralítico. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes fazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Esperando que se movesse a água, portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que foram curados: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito? Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que foram curados não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que foram Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora. Eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é poderoso. Glória a Deus. A palavra de Deus vai falar desse paralítico. Olha bem, irmão. Ele havia 38 anos que ele estava ali naquele lugar. Não achava ninguém para estender as mãos
e colocar ele dentro do tanque. Porque a palavra do Senhor vai dizer que ali o anjo, a certo tempo, o anjo descia e agitava aquelas águas. O primeiro que entrava na água, ele era curado de qualquer mal, qualquer doença, qualquer enfermidade que a pessoa tivesse. Se ele entrasse, primeiro ele era curado. Mas olha bem, irmão, esse paralítico, ele tinha algo. Por quê? Porque ele era paralítico, então não tinha como ele entrar dentro do tanque. Mas o que eu vejo, o que eu acho interessante, irmão, porque ele não desesperou, ele ficou. A palavra do Senhor vai dizer que ele ficou há 38 anos na beira daquele tanque esperando o milagre dele. Olha bem, irmão, muitas das vezes hoje a gente não espera nem uma hora. Nós não conseguimos esperar nem um dia, nem um mês, nem um ano. Quando nós começamos a esperar, que nós achamos que está demorando demais, a gente começa a murmurar. A gente já começa, irmão, querer fazer do nosso jeito. Mas esse paralítico aqui, ele não fez do jeito dele. Ele esperou. Ele ficou ali à beira do tanque. Irmão, quantas vezes, olha bem, durante 38 anos, imagina. Porque o anjo descia, agitava a água, aquele que entrava primeiro era curado e ele ficava ali vendo. Ele via as pessoas que podiam entrar dentro do tanque, recebendo a bênção, recebendo o milagre e ele ficando. Mas ele não desesperou, ele permaneceu, ele ficou ali à beira do tanque. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus Cristo, o dono da bênção, o dono da vida, se aproximou dele. Jesus já sabia, irmão, quantos anos que ele estava ali. Jesus já sabia do sofrimento daquele paralítico. Jesus, ele sabia de tudo, porque ele é sabedor de todas as coisas. Então Jesus sabia, mas Jesus chega e fala para ele. Jesus faz uma pergunta para ele, se ele queria ser curado. Ele vai e responde. Como que ele responde para Jesus? Eu quero, mas não tem ninguém que me põe no tanque. Quando agita as águas, outro desce primeiro do que eu e recebe a bênção. Olha bem, irmão, muitas das vezes hoje não está assim nos dias de hoje, nos dias atuais ao qual nós vivemos. Porque muitas das vezes, irmão, a pessoa está ali, como aquele paralítico. A pessoa tem muito tempo, muitas das vezes está dentro da casa de Deus, tem muitos anos que está dentro da casa de Deus, mas está só à beira do tanque, não tem força para entrar dentro do tanque. Não tem força para entrar dentro do tanque, mas a ordem de Jesus é: você quer ser curado? Toma seu leito, levanta e anda. Essa é a palavra de Deus. E quantas das vezes hoje, irmão, Deus está falando: toma seu leito, levanta e anda, mas a pessoa quer ficar prostrado. A pessoa quer ficar prostrada, irmão, querendo que os outros carreguem ali nas costas. Não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que o Senhor tem para você, meu irmão. O que Jesus tem para nós, a ordem dele é: levanta, toma seu leito e anda. Não anda com as pernas dos outros, anda com as suas próprias pernas, mas anda na direção da palavra de Deus. Porque é assim que Deus fala conosco, irmão. Deus fala dentro da palavra. Deus ele libera uma palavra para você, mas se você não tomar posse dela, vai vir outro irmão e vai receber a bênção primeiro do que você. Aleluia, glória a Deus, porque é assim que Deus faz, irmão. Hoje, quantas das vezes as pessoas, irmão, falam que quer a bênção, falam que quer receber a bênção, irmão, Deus está liberando a palavra, mas a pessoa não quer ouvir a voz do seu Senhor, a pessoa não quer ouvir a voz de Deus, irmão, e deixa o tempo passar. Mas aquele paralítico, irmão, ele fez diferente, ele ficou na beira daquele tanque. Ele não arredou o pé, porque ele poderia pedir alguém para tirar ele não saiu porque ele era paralítico. Mas ele, irmão, permaneceu. Ele não pediu ninguém para tirar ele. Ele não pediu ninguém para levar ele. Ele permaneceu à beira do tanque, olhando as pessoas recebendo o milagre, vendo as pessoas sendo curadas. Irmão, pessoas coxas, cego, que descia naquele tanque quando as águas eram
ele estava deitado, porque ele era coxo, ele era paralítico, ele não andava. Mas você já viu que hoje, muitas das vezes, irmão, não conseguimos ficar na posição que Deus quer, na posição que Deus nos coloca. Muitos não conseguem ficar nem uma hora. Muitos não conseguem ficar, meus irmãos, por alguns minutos, por alguns instantes. E muitos, irmãos, até fica 2 horas, que é o tempo do culto, mas sai da porta para fora, perde a bênção que recebeu aqui dentro. Por que perde a bênção que recebeu aqui dentro? Porque não vigia. A vigilância, meus irmãos, não é só dentro da casa de Deus. A vigilância maior é lá fora. Porque dentro da casa de Deus, entre 4 paredes, irmão, você não tem outro jeito a você não prestar atenção na palavra, a você ouvir a palavra e dar glória. Se você não quer dar glória, pelo menos ouvir você está ouvindo. Então não tem como você pensar em outra coisa. Glória a Deus! Aleluias, glória a Deus! Mas só que muitas das vezes hoje, irmão, as pessoas estão assim. É igual Jesus falou: muito me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. E hoje, muitas das vezes, irmão, as pessoas louvam bonito, as pessoas pregam bonito, tem uma oratória bonita, mas o coração está longe do Senhor. Só tem a palavra bonita, irmão, mas o coração não está verdadeiramente derramado no altar do Senhor. Porque quando nós temos, irmão, o coração verdadeiramente derramado na presença do Senhor, é diferente, irmão. Porque é Deus que faz a diferença. Jesus entrou na vida desse paralítico e fez a diferença. E olha, irmão, que ele não pensou. Quando Jesus liberou a palavra para ele, imediatamente ele já levantou. A cama que carregou ele durante 38 anos, agora é ele que está carregando a cama e dando glória a Deus, feliz da vida. E hoje, irmão, muitas das vezes a pessoa, irmão, recebe uma cura, a pessoa recebe uma libertação dentro da casa de Deus, mas não sabe agradecer, não volta para agradecer aquilo que Deus fez. Não adianta, irmão. Porque o paralítico, irmão, ele recebeu a palavra, ele saiu curado, ele recebeu a cura na hora. Porque Jesus, irmão, quando ele quer fazer, ele faz. Muitas das vezes, irmão, a pessoa entra dentro da casa do Senhor, vive muitos anos dentro da casa de Deus, entra da mesma forma e sai da mesma forma. Sabe por quê, irmão? Porque não presta atenção na palavra. Presta atenção em tudo dentro da casa de Deus. Presta atenção, irmão, na roupa que o irmão está usando. Presta atenção, fala assim: não, irmão, vem com a mesma roupa todo dia, mas não toma posse da vitória, porque está incomodando com a vida do irmão. Entra dentro da casa de Deus, irmão, fala que adora a Deus, mas está prestando atenção naquilo que está à volta dele. Nós não podemos, irmão, passar dessa porta para dentro para prestar atenção nas pessoas, mas devemos entrar, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Devemos entrar, meus irmãos, com uma certeza: eu vim sair da minha casa para adorar o meu Deus. Eu não saí da minha casa, irmão. Olha bem, Deus, ele é fiel. E hoje, irmão, pela manhã, eu falei com Deus, falei: Senhor, graças eu te dou, porque o culto já começou para mim, foi de manhã, na hora que eu levantei. Eu falei para o Senhor hoje, falei: Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor está me dando, de eu estar aqui trabalhando e louvando ao Senhor, ouvindo o hino, glorificando o teu nome. E o meu culto já começou. E falei para o Senhor: Senhor, eu estou indo na casa do Senhor, não é por causa do pregador, mas estou indo por causa do Senhor, que é o dono da palavra. Aleluias. Então, irmão, é assim que nós temos que fazer. Agora você vê, no meio de tanta gente, irmão, mas Jesus, ele é maravilhoso, irmão. Sempre você vai ver Jesus dando exemplo, usando alguém, Deus curando, Jesus Cristo curando, para deixar registrado, para mostrar para nós, irmão,
Ele é o mesmo, Ele não mudou. Aí muitas das vezes as pessoas falam, não, Deus não mudou não, irmão. Quem muda é nós. Quem muda é eu e você. Jesus, Ele não muda. O Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus permanece o mesmo. E permanece, irmão, na mesma posição. Muitas das vezes, irmão, nós mudamos. Mas isso, eu falo para os irmãos, presta bem atenção, irmão. Porque através de uma palavra, a palavra por mais simples que ela seja, o Senhor pode estar falando no seu coração. E se você aceitou a palavra, irmão, você pode ter certeza que vai ter mudança. Porque quem muda não é o presbítero Antônio, não é o pastor, quem muda é a palavra. Quem muda é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então, irmão, o que mais me chamou a atenção, porque, irmão, o tempo que esse paralítico ficou parado, o tempo que ele ficou, eu falo para os irmãos, se fosse nos dias de hoje, irmão, nos dias atuais, você ia ouvir, era perigoso ele pedir para desligar uma caixa, porque hoje o que tem de gente preguiçoso, não quer ouvir, não quer usar aquilo que Deus deu, só faz se tiver na caixa, só faz se tiver microfone, só fala, irmão, não, eu só falo se tiver microfone, se não tiver eu não falo. Jesus não usou microfone, irmão. Jesus, ele falou, foi assim, ó, e os profetas também que vieram antes de Cristo, que profetizou a vida do Senhor, eles não usou microfone, eles falaram, foi no gogó. Então, irmão, nós devemos aprender, porque é Jesus que nos ensina. Não tem outra escola melhor, irmão, do que nós sentarmos dentro da casa de Deus e ouvir a palavra do Senhor. Essa é a escola do cristão. É Deus usando, irmão. Muitas das vezes a pessoa fala assim, não, mas para quê? Deus ia usar fulano, não, Deus podia usar tanta outra pessoa. Não, Deus quer usar você. Você já viu, irmão? Quantas pessoas hoje rejeitam a oportunidade? Deus está falando, meu servo, eu vou te usar, ô minha serva, eu vou te usar. Coloca na posição, coloca na brecha que eu vou te usar. Aí a pessoa vai falar, não, Senhor, usa ele. Usa ele porque ele é grande. Usa ele, Senhor, porque ele fala mais bem do que eu. Usa ele, Senhor, porque ele tem um grau de escolaridade melhor do que o meu. Irmão, Deus, ele não está olhando, irmão, o grau de escolaridade. Deus, ele não está olhando, irmão, se você é menor, se você é maior. Deus, ele quer olhar para dentro da sua alma e ver que tem sinceridade no seu coração. Quem mais quer? Sabe por quê, irmão? E fala para os irmãos, na palavra, você viu, Davi era pequeno, mas Deus escolheu quem? Escolheu Davi. Deus arrancou Saul, irmão, do trono e colocou Davi, aquele pequenininho que ninguém dava nada por ele. Então, irmão, nós devemos aprender com a palavra de Deus. Aleluias! Porque muitas das vezes, irmão, nós olhamos e falamos, não, Senhor, eu sou tão pequeno. Mas é os pequenos mesmo que Deus vai usar. Ô Senhor, eu não sei falar. Ô Senhor, eu não sei louvar. Irmão, Deus não está olhando se você tem uma voz bonita. Deus, ele não está olhando se você vai ter uma oratória bonita. Deus, ele quer saber, irmão, em nome do Senhor Jesus, se você está fazendo com sinceridade. É se você está fazendo, irmão, voluntariamente, porque hoje, irmão, tem muitas pessoas hoje no evangelho que faz sim, mas faz por dinheiro, faz, irmão, porque paga para ele fazer, mas não faz voluntariamente. E Deus não está querendo, irmão, Deus, ele não precisa do nosso dinheiro, não. Deus, irmão, para ele usar a minha vida, eu tenho que dar lugar, eu tenho que receber a palavra e guardar ela na tábua do meu coração. Deus, irmão, para ele fazer algo na nossa vida, nós temos que querer. Deus, ele não vai te obrigar. Mas você pode ter certeza, irmão, se você não faz aquilo que Deus quer que você faça, você pode ter certeza que a bênção também você não vai receber. Sabe por quê, irmão? Não é Deus que retém a bênção, não. Quem retém a bênção na nossa vida é nós mesmos. É
nós que retemos a bênção do Senhor na nossa vida. Por quê, irmão? Sabe por quê? Porque esse paralítico, se ele quisesse ficar murmurando, questionando com Jesus, ele poderia falar: ah, Senhor, mas como que eu vou levantar? Eu sou paralítico, como que eu vou levantar? E hoje o que mais tem, irmão, é pessoa dentro da igreja, obreiro. Falei para obreiro, porque é o obreiro que tem que ter vergonha na cara. É o obreiro que tem que ter posição, irmão. Estou falando e estou ouvindo, eu estou falando é para mim. Porque o obreiro começa de nós, irmão. Começa dos obreiros, os obreiros que tem que dar testemunho. É os obreiros que tem que fazer, irmão. É os obreiros que tem que tomar atitude. É os obreiros que tem que tomar frente. É os obreiros, irmão, que tem que fazer para aqueles que estão chegando ver que Deus está na casa. Mas aí você já viu? Aí o obreiro fala: não, eu não vou fazer. E a primeira coisa, irmão, que nós obreiros, quando nós não queremos fazer, que nós queremos correr de alguma coisa, a primeira coisa que nós fazemos, corremos da oração. Porque a oração liberta. O homem ou a mulher de Deus que não ora não tem nada para oferecer para ninguém. Porque é na oração que você tem intimidade com Deus. É na oração que você recebe. Porque, irmão, nós falamos com Deus na oração e Deus responde na palavra. Agora você já viu? E se esse paralítico começa a questionar Jesus Cristo? Começa a falar: o Senhor liberou a palavra, mas como é que eu vou levantar? Eu sou paraplégico, eu sou paralítico. Não, irmão. Aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que te levantou, ele é fiel para garantir a palavra dele. Então por que muitas das vezes nós não fazemos? E quando nós não fazemos, irmão, olha bem, os obreiros, é obreiro que eu estou falando aqui agora em nome de Jesus, é para obreiro. E o obreiro que não quer fazer, ele não faz e não quer que o outro faz. Vai falando aí. Senhor é poderoso. E depois quer questionar, irmão. Aí eu sou obreiro na casa do Senhor e não recebo nada. Eu sou obreiro, as portas estão fechadas, mas você não faz, como que você vai receber? É tomar posição e vergonha na cara para que Deus possa fazer na nossa vida. Sabe por quê, irmão? Muitas das vezes não acontece. Porque falamos: ah, Senhor, não vou fazer não, porque o que fulano vai achar de mim? Pô, primeiro deles. Irmão, eu falo para os irmãos, irmão, antes eu ficava assim, até hoje eu ainda, eu tremo muito na hora que eu vou levar a palavra, porque eu não sei nada. Quem faz é Deus, não é eu. Mas a gente poder falar da palavra de Deus, irmão, a gente tem que ter temor. E quantas das vezes, irmão, eu corria, a minha esposa está ali de prova, eu falava assim: ah não, como que eu vou fazer a obra, como que eu vou fazer? E Deus falava assim: eu vou te usar. E Deus chegou para usar, irmão, pessoas para falar comigo. Eu não preciso de leitura para mim te usar. Quem vai falar na sua boca sou eu. Aí, irmão, eu sempre gostava de ouvir a palavra, o livro de Jeremias. Por quê? Porque Deus colocou as palavras na boca de Jeremias. Jeremias queria correr. Ah, Senhor, eu sou apenas uma criança. Mas Deus falou: não corre não, Jeremias. Não diga que você é apenas uma criança. Eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Então, irmão, hoje dentro da igreja, quantos obreiros estão assim correndo? Quantos obreiros que falam assim: ah, eu não vou fazer. Ah, Senhor, manda outro fazer no meu lugar. Eu sou pequeno demais. Não, irmão, nós temos que tomar posição diante de Deus e fazer. A hora que Deus liberar a palavra, irmão, acata ela e vai e faz. Irmão, muitas das vezes, quando Deus quer que nós fazemos, irmão, eu não preciso arrastar meia dúzia comigo. Se Deus mandou eu fazer, eu tenho que tomar posição e ir fazer. Se os irmãos quiserem ir comigo, amém, glória a Deus, aleluia, porque a glória é de Deus. Mas se não quiser ir, irmão, se Deus falou comigo, eu tenho que pegar aí e fazer. Porque a obra está sobre a minha vida.
Se Deus liberou a palavra e falou, vai que eu sou contigo, é eu que tenho que fazer. Já viu hoje, irmão? Quantas pessoas hoje dentro da casa de Deus que não quer fazer e não deixa ninguém fazer? Deus está falando com ele, faz, irmão. Faz, eu quero te abençoar, faz. Só toma posição e faz. E a gente fala assim, não, Senhor, não vou fazer. Ai, Senhor, eu não vou fazer, eu só faço o Senhor me dar isso. Não, irmão, Deus não é Deus de barganha, não. Deus não é Deus de troca, não. O que nós temos que fazer, irmão, fazer para Deus com amor, fazer para Deus com sinceridade, e fazer, irmão, sem querer nada em troca. Isso é um obreiro voluntário. Isso, irmão, o Senhor fala que nós temos que ser obreiro voluntário. Na carta de Pedro, o Senhor vai falar que é para nós apacentar, fala para o pastor e para os obreiros, apacentar o rebanho de Deus voluntariamente. O que é apacentar o rebanho de Deus voluntariamente, irmão? É você fazer sem cobrar. É você fazer sem querer aparecer para os outros. É você fazer, irmão. Se tem um irmão necessitado e Deus falou com você, tocou no seu coração, te revelou, você vai e faz sem falar com ninguém. Para você receber a graça de Deus na sua vida, você não precisa aparecer para ninguém. Porque, irmão, quando nós fazemos, irmão, para Deus, nós recebemos a palavra de Deus e fazemos para o Senhor verdadeiramente, irmão. É Deus, irmão, que vai te revelar em público. Você faz, ninguém está sabendo, irmão. E você não precisa colocar uma plaquinha na testa, eu sou obreiro, eu faço. Não. Só vai e faz. Faça com amor. Com o próprio Deus, irmão, no tempo certo, é Deus que te exalta, é Deus que dá honra para o homem, não é o homem, não. Não é eu que vou honrar ninguém, não é o pastor Hilton que vai honrar ninguém, não. Quem honra você é Deus, irmão. Mas para nós receber a honra, irmão, nós temos que obedecer. Porque, irmão, a palavra do Senhor fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No livro de Provérbios, a palavra do Senhor vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos, meus irmãos, o desprezam, mas aquele que procura a sabedoria e a obediência ao Senhor, para ele vai vir sabedoria, a bênção de Deus, porque ele prefere obedecer. Porque é melhor nós obedecer do que sacrificar. Porque quantos irmãos estão fazendo o sacrifício de tolo e Deus não recebe? Porque não adianta, irmão, eu fazer de qualquer jeito, eu não tenho obediência. Se eu não tenho obediência, Deus não vai receber a minha oração. Se eu não tenho obediência, Deus não vai receber o meu louvor. Se eu não tenho obediência, meus irmãos, nem meu dízimo o Senhor recebe. É, irmão, é sério. Estreitou, não estreitou, irmão? Estreitou porque Deus, ele quer falar e Deus toca na ferida. Você acha que Deus quer deixar nós andar de corda bamba? Não, Deus, ele toca na ferida. Deus, ele coloca o dedo aonde que está ferindo mesmo, aonde que o ego está massageado, é ali que Deus toca. Aleluia, Espírito Santo. E Deus, ele fala, irmão. Deus, ele fala para nós, porque que eu apreendo, irmão, nessa palavra. Porque aquele paralítico, ele tinha todos os motivos para questionar, mas ele não questionou. Mais do que depressa ele levantou. Ele não questionou, irmão, se ele ia carregar a cama, mais do que depressa ele levantou. A palavra veio, ele já recebeu, já saiu andando, carregando a cama dele. E quantos hoje, irmão? O Senhor já falou uma vez, já falou duas, já falou três, e a pessoa permanece do mesmo jeito, porque não quer receber. Muitas das vezes, irmão, nós como obreiro do Senhor, nós não queremos sair do conforto. Meus irmãos, muitas das vezes, irmão,
Olha bem, uma coisa que nós temos que aprender: se Deus falou no seu coração, faça. Faça aquilo que Deus está mandando você fazer. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Não deixa para outro fazer, não. Não empurra para outro fazer, não. Vai e faz. Porque a glória é de Deus, irmão. E a bênção vai chegar na sua vida quando nós fazemos. Não, mas hoje, irmão, está desse jeito. No meio do povo de Deus, nas igrejas, hoje está assim. Não, eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque aquele irmão ali, aquele tio do pastor, manda ele fazer. Eu não vou fazer não porque o pastor puxa saco daquele obreiro, daquela obreira. É eles que tem que fazer. Enquanto ficar com essa meninice, irmão, Deus não opera não. Fala, irmão. Deus, ele não opera. Sabe por quê, irmão? Para Deus operar, Deus tem obra para fazer no nosso meio. Deus, ele tem grande obra para operar na nossa vida, no nosso meio. Pessoas, irmão, entrar dentro dessa igreja, canceroso, paralítico, ser curado. Mas para isso, irmão, precisa ter obediência. Para isso acontecer, irmão, precisa ter união. Porque não adianta, irmão, a pessoa falar que tem união. Meus irmãos, uma palavra que Deus colocou no meu coração, e eu falei com Deus, eu falei: Senhor, mas é verdade. Porque, irmão, uma vez o pastor pregou aqui sobre Lázaro e o rico. Não tem muito tempo que o pastor pregou essa mensagem. Meus irmãos, eu lá no serviço, essa semana orando, louvando, ouvindo ali a palavra do Senhor, e Deus falando no meu coração. E Deus falou comigo, irmão, Lázaro, olha a diferença de Lázaro. Lázaro, irmão, as pessoas passavam, zombavam dele, as pessoas não davam nada para ele. Mas Lázaro, irmão, sabe qual que era a diferença? Porque Lázaro estava podre por fora, mas por dentro ele não estava. Foi o que Deus falou comigo: meu servo, a diferença, porque Lázaro, meu servo, por fora poderia ter até bicho na carne dele, tinha verme, mas por dentro ele estava limpo. E hoje, irmão, quantas das vezes nós passamos no meio da rua, tem um morador de rua, tem ali um mendigo, irmão, você tem nojo de dar um abraço nele, ele está fedendo por fora, mas a alma dele tem valor para Deus. E muitas das vezes nós não queremos olhar, não queremos abraçar. Muitas das vezes Deus fala: estende a mão para ele. Sabe por quê, irmão? Hoje ele está lá na sarjeta, está lá na beira do poço. Mas amanhã Deus pode colocar ele aqui no altar pregando a palavra. E nós, se nós somos orgulhosos, irmão, em vez de nós estar aqui para ver, nós podemos estar no lugar dele. Porque Deus não gosta de soberbo. Deus, ele não gosta de pessoas soberbas, orgulhoso. Porque, meus irmãos, orgulhoso Deus ele rejeita, mas ele dá graça ao humilde. Aquele que é humilde, Deus ele abraça, Deus ele levanta, Deus ele capacita. Aleluias. E muitas das vezes, irmão, nós temos conforto, nós estamos na nossa casa, nós, irmão, não temos dinheiro, porque se eu falar que eu tenho dinheiro, eu vou estar mentindo, e a Bíblia não ensina eu mentir. Mas hoje eu bato no meu peito e falo todos os dias: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu posso passar para as pessoas, porque é a palavra de Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. E quantos hoje, irmão, tem ouro, tem prata, mas não tem a graça de Deus? Quantos hoje, irmão, prega, irmão, mas parece lata vazia? Quantos estão como sepulcro encalhado, brilha por fora, mas por dentro está podre? Quantos, irmão, ficam escondendo o pecado, achando que Deus não está vindo? Mas Deus, ele conhece, irmão. Deus, ele revela o oculto e o escondido. Nada dura para sempre. Eu posso fazer escondido, posso esconder da minha esposa, posso esconder do pastor, posso esconder da igreja, mas de Deus não tem como eu esconder. E um dia a conta chega. E o que a palavra do Senhor fala no livro de Romanos?
dizer que o salário do pecado é a morte. E quantos hoje, irmãos, estão mortos espiritual por causa do pecado? Aleluias! Porque meus irmãos não sabem se santificar. Muitas das vezes, irmão, a pessoa hoje está dessa forma, brilha por fora, fala: o pastor não está vendo, ninguém está vendo, eu posso enganar, mas esse demônio do engano cai por terra, em nome do Senhor Jesus. Porque, irmão, aonde tem a graça de Deus, o demônio ele não vai ficar. É verdade, Pai, aleluia. Porque muitas das vezes, irmãos, as pessoas hoje querem brincar de ser cristão, querem brincar, meus irmãos, de vir na igreja, de sair da igreja, fica na igreja, sai da igreja. Mas Deus, ele não é Deus de brincadeira. Deus, ele não brinca com ninguém, nunca brincou e não brinca. Então, irmão, o que a gente tem que aprender é ser sincero diante do Senhor. Porque você vai ver o paralítico, ele levantou, recebeu a cura, e para onde ele foi? Ele entrou dentro do templo. E hoje, irmão, quantas das vezes as pessoas chegam dentro da igreja cancerosos, chegam dentro da igreja, irmão, paralítico, paraplégico, vem, busca a cura, Deus ele restaura. Muitas das vezes, irmão, pisa na igreja a primeira vez, recebe a cura e nunca mais volta. Não volta para agradecer. Está como os 10 leprosos, foi 10 que foi curado, mas só um voltou para agradecer. Onde é que ficou os outros 9? Eu já recebi a bênção, já recebi aquilo que eu queria, agora eu não preciso mais de Cristo. E hoje no nosso meio está dessa forma, irmão. No meio do povo de Deus hoje está desse jeito. Ah, Senhor, eu preciso de um carro. Recebe, Deus dá a bênção, vira as costas para o Senhor. Ah, Senhor, eu preciso de uma cura. Deus cura, volta para o mundo de novo. Ah, Senhor, eu preciso de um casamento. Deus abençoa, Deus ele vai e abençoa o propósito da pessoa, dá uma pessoa honrada. O que a pessoa faz? Primeira oportunidade que tem, vira as costas para o seu Senhor. Não é isso que Deus quer de nós, não, irmão. Deus ele quer fidelidade. Deus ele quer lealdade. É você ser leal diante do Senhor. É você ser sincero. É você ter, meus irmãos, obediência e temor à palavra do Senhor. É isso que nós precisamos ter. Porque para Deus trabalhar na nossa vida é assim, irmão. Porque se nós não tiver temor, se nós não tiver obediência, como que Deus vai trabalhar? Como que Deus vai falar? Aleluias, glória a Deus. Irmão, eu falo para os irmãos, eu deixo é Deus, irmão, trabalhar. Eu sou simplesmente uma partícula de barro, e da menor ainda que existe. Mas eu entrego nas mãos de Deus e deixo Deus falar. E até onde o Senhor me direcionar, irmão, eu deixo Deus falar. Eu vou falar para os irmãos. Hoje o que está faltando hoje nas igrejas, irmão, é pessoas de coragem, homem e mulher valente. Porque hoje, irmão, o que mais tem de profeta frouxo, fala que é profeta, mas se a pessoa olhou para ele com cara feia, ele já entrega o microfone, né? Não. Tem que ser profeta frouxo, não. Se Deus mandou você entregar, se Deus te direcionou a mensagem, entrega tudo aquilo que Deus mandou você falar. Tem negócio não, aí a pessoa vai, não, mas não. Quem te chamou, quem te escolheu, foi Deus ou foi o homem? Quem te dá unção, é Deus ou é o homem? A palavra é de quem? De Deus ou do homem? Então, irmão, a palavra é de Deus, então fala tudo aquilo que Deus mandar. Irmão, eu falo mesmo, se não estiver gostando, irmão, toma a água que desce. Porque, irmão, a palavra,
É a palavra que confronta a nossa alma, é a palavra que faz você refletir, é a palavra que você vai ouvir e ela está mexendo no íntimo do seu coração. É essa palavra que liberta, é essa palavra que Deus quer que você ouve. Agora aquilo, irmão, que está massageando o meu ego, sabe por quê, irmão? Hoje o diabo mudou a estratégia dele. O diabo não está derrubando os pregadores, não está derrubando homem e mulher de Deus, irmão. Não é perseguindo mais não, é aplaudindo. Você já imaginou? Então não esqueça, irmão, quando você fazer algo para Deus e alguém chegar e falar assim, ó, Deus te usou, você fala, a glória é dele. Toda honra e toda glória seja dada a ele. Tudo é para ele e por ele foi feito todas as coisas. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. Então tudo é para ele. Porque hoje, irmão, o diabo vai e usa essa estratégia. Se você não louvar, a igreja não vai para frente. Se você não estiver lá para pregar, não sai. Não, irmão. Não aceite isso na sua vida, não. Porque grande é Jesus Cristo. Grande é Ele. Nós somos servos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmão, e aqui está essa pequena palavra, pequena, rápida e objetiva. Amém? Porque, irmão, eu falo para os irmãos, não sei, mas Deus falou comigo nessa palavra. Porque Deus está. Se a palavra, irmão, muitas vezes a pessoa fala, está batendo. Se a palavra bateu, irmão, bateu em mim primeiro. Me corrigiu primeiro. Aleluia. Porque eu tenho que colocar na posição. Como que eu vou pregar uma coisa se eu não coloco na posição? Se é uma palavra de correção, Deus falou comigo primeiro, me corrigiu. Coloca a sua casa em ordem, meu servo. E aí? Então eu tenho que colocar, e eu tento todos os dias, né, irmão? Enquanto Jesus não voltar para mim, eu tenho que colocar minha casa em ordem todo dia. Todo dia eu mato um urso. Quando é um urso, é um leão. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu chego lá. E se a igreja estiver junto comigo, no glória, no aleluia, nós vamos chegar lá todo mundo junto, amém? Glória a Deus, aleluia. Que nós todos, irmãos, vamos cruzar o portão celestial para a glória de Deus, glorificando e exaltando ao Senhor, em nome de Jesus. Toma posse em nome de Jesus dessa palavra, e eu Senhor agradeço a minha rica oportunidade nessa noite. Vamos receber o pastor Hilton em nome de Jesus, louvando a Deus pela vida dele, amém, irmão? Louva a Deus pela vida do pastor, irmão, glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Quem está alegre, diga graças a Deus. Vamos cantar minha noite, irmãos? Vamos. Irmãos, Aleluia. Jesus é bom demais. Trabalhar. Essa mensagem eu preparei quinta-feira, João capítulo 5, versículo 4. Deus é bom. Jesus é muito bom. Fiquem bem, irmãos. Deus abençoe vocês. Olha, domingo, olha amanhã, irmãos. Amanhã, Thiago Matos, né, irmão Jesus. Acho que vou ligar o irmão Cássio, ver se vão estar aqui amanhã. Nós vamos subir no monte mais cedo, né? Vamos descer mais cedo, né? Hoje não foi possível isso acontecer aqui hoje. Não está passando mais na igreja. Hoje já está muito, né? Hoje já está muito. Se não pode ter dó dele, porque misericórdia dela. Mas hoje a minha esposa hoje ela me pediu com todo carinho. Pastor, deixa eu ficar aqui hoje, eu estou aguentando. Não pode ficar. Mas hoje ela estava com mesa, porque a gente mexe com muito peso, né? Nós carregamos muito peso toda hora. Mas hoje extrapolado, porque ontem eu não trabalhei, porque meu carro estragou, minha caminhonete estragou. Aí eu tive que descontar tudo hoje para compensar, né? Porque a dívida não espera, né? Ela paga, você tem que pagar, né? Então
impossível estar aqui, mas amanhã ela vai estar conosco no monte, em nome do Senhor Jesus. 19 horas. Vamos chegar aqui às 6h40. Amém? Irmãos, vamos orar. Que Deus continue abençoando a vida do presbítero Antônio. Que Deus continue usando ele de uma forma especial. Amém? Quem gostou da palavra, diga graças a Deus. Você sabe que Jesus ele pregou de uma forma tremenda em Jerusalém. Que os discípulos foram embora. Aí Jesus fez uma pergunta: vai não, Pedro? Pedro olha para lá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Não, Senhor, eu não vou não. Como que eu vou? Só o Senhor tem palavra de vida eterna? Só Ele tem palavra de vida eterna. Para que vai embora? Amém? A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É só a palavra que liberta. Amém? É só a palavra. Você pode orar, você pode jejuar, você pode santificar sua vida, mas se a palavra não penetrar como uma espada de 2 gumes, não tem como ser liberto. Amém? Vamos orar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Oh, esqueci, perdoa. Deixa eu receber os visitantes aqui. Meu Deus, cadê o papel? Não, vai receber o visitante, desculpa, irmãos. Augusto. Isso. Pastor Gustavo, né? Que Deus, né? Pastor Gerlano e também a irmã Jéssica. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Que Deus continua derramando bênçãos sobre as suas vidas de uma forma especial. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, abençoa todos os visitantes nesta noite. Cobre eles com o teu sangue, cobre eles com o teu poder. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu tenho certeza e convicção que o Senhor tem bênção para todos nós nesta noite. Pai, leva cada um para a sua casa, guardando e protegendo e livrando o Senhor. Pai, eu tenho toda certeza que operando o Senhor, quem impedirá, Pai? Que o Senhor abençoe, leva cada um em paz, em nome de Jesus. Amém. A graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo, e seja com todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, e a paz de Deus abençoe vocês. Deus leve vocês em paz, em nome de Jesus.